Vamos orar ao Senhor mais uma vez neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nos colocamos em oração diante de Ti, Pai. Gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos de estar diante de Ti, em oração, em comunhão contigo. Obrigado, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar todos juntos aqui nesse momento, em uma só voz e em um só espírito, para louvar e engrandecer ao único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Oramos pelos nossos irmãos que não podem estar aqui conosco, seja por motivo de doença, seja por algum outro motivo que não conhecemos. Que o Senhor esteja com eles, os confortando, os ajudando em suas lutas e dificuldades. Oramos a Ti por todos os nossos irmãos, que Tua graça esteja sobre eles, Pai. Essa é a nossa oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, peço que vocês abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 3. Nós daremos continuidade à série de exposição que estamos fazendo em 1 João. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 3. Primeira João 3, nós leremos dos versículos 19 até o versículo 24. E assim diz a palavra do Senhor. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Algo que sempre me chamou a atenção quando eu leio Gênesis é ver a reação de Adão e Eva diante de Deus após o pecado. Logo após eles pecarem contra o Senhor, desobedecerem a Ele, a reação deles me chama muito a atenção. E aqui eu não estou falando do fato de Adão colocar a culpa do pecado na sua esposa, mas sim algo que acontece um pouquinho antes disso. Depois que eles pecam, eles se cobrem com folhas, para cobrir a sua nudez. E então o Senhor vai até eles, como Deus sempre faz, Deus sempre vai até o homem. E quando eles ouvem o Senhor chegando até eles, o que eles fazem? Lá em Gênesis vai dizer que Adão e Eva se escondem da presença do Senhor. Eles fogem da presença do Senhor. E quando Deus chama o homem, o que é que o homem diz? O que é que Adão diz a Deus? Ele diz a seguinte frase: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então Adão e Eva fogem da presença do Senhor, envergonhados e com medo. E por que isso me chama tanta atenção quando eu leio Gênesis? Porque essa é exatamente a nossa atitude que nós temos muitas vezes para com Deus. Quando ocorre a quebra do relacionamento entre o homem e o seu Criador, ali acontece também a quebra da confiança. E quando ocorre essa quebra do relacionamento e da confiança, tudo o que resta é o medo e a vergonha. Esse trecho que nós lemos aqui de 1 João, capítulo 3, ele é a conclusão de tudo que João ensina no capítulo 3.
o argumento de João, que começa lá no finalzinho do capítulo 2, termina aqui, no final do capítulo 3. Para que nós possamos entender um pouquinho o que João quis dizer nesse pequeno trecho que nós lemos, nós precisamos ter um conhecimento um pouquinho geral do contexto de todo o capítulo 3. Por isso, dá uma olhadinha comigo lá no versículo 28 do capítulo 2. Sobe um pouquinho aí na sua Bíblia, versículo 28 do capítulo 2. Olha o que João diz. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, o grande tema, aquilo que João quer nos ensinar no capítulo 3 está aqui. Aqui é onde ele apresenta o tema do qual ele vai discorrer em todo o capítulo 3, que é o seguinte: no último dia, quando todos estivermos perante a face de Cristo, como você estará? Confiante diante dele ou envergonhado diante dele? Então, esse é o grande contraste que João faz aqui. Ele faz um contraste entre confiança e vergonha. Ele apresenta dois grandes grupos que estarão diante de Cristo no último dia. Um grupo de pessoas desejará com confiança estar diante de Cristo, enquanto o outro grupo, assim como Adão, desejará fugir da presença de Cristo, envergonhados. Quem nos conduziu nesse tema foi o pastor Vinícius, algumas semanas atrás, e o que ele nos ensinou durante essa pregação foi o seguinte: que a forma como nós vivemos a nossa vida, ela revela duas coisas. Primeiro, ela revela qual a nossa origem, de onde nós viemos, e ela também revela para onde nós estamos indo. A forma como nós vivemos a nossa vida, ela revela a nossa origem, ou seja, quem é o nosso pai, de onde nós viemos, de quem nós viemos. Mas ela também revela como nós estaremos diante de Cristo, confiantes ou envergonhados. Depois disso, João continua desenvolvendo todo o seu tema durante o capítulo 3, e dentro desse desenvolvimento ele faz vários outros contrastes. Como, por exemplo, ele contrasta os filhos de Deus e os filhos do maligno. E ele diz que os filhos de Deus serão aqueles que estarão diante de Cristo, confiantes no último dia, enquanto os filhos do maligno serão aqueles que estarão envergonhados diante de Cristo. Depois João nos dá as características de cada grupo, ou seja, quem é quem, o que mostra, o que define quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do maligno. E aí nós vemos duas características. A primeira, o pastor Vinícius pregou, foi que os filhos de Deus são caracterizados por sua obediência ao Pai. E o contraste disso seria que os filhos do maligno são caracterizados pela sua rebeldia contra Deus. E no último domingo, nós vimos a segunda característica. Além dos filhos de Deus serem caracterizados pela sua obediência ao Pai, eles também são caracterizados pelo seu amor fraternal, seu amor sacrificial por seus irmãos. Enquanto que os filhos do maligno são caracterizados pelo ódio contra os seus irmãos. Para entender isso, João nos deu dois grandes exemplos. O exemplo de Jesus e o de Caim. Caim é apresentado como o exemplo dos filhos do maligno, o qual odiou o seu irmão e tirou a vida do seu irmão. Enquanto Cristo nos foi apresentado como o exemplo perfeito de amor, em quem o amor podia ser plenamente visto. E ao contrário de Caim, não tirou a vida do seu irmão, mas ele sacrificou a sua própria vida pelos seus irmãos. Os filhos de Deus buscarão dia após dia ser mais parecidos com o seu irmão mais velho, Jesus Cristo, tanto na obediência ao Pai, quanto no amor para com seus irmãos. Então a gente chega aqui no versículo 19, nesse trechinho, e nós vemos então toda a conclusão do argumento de João. Enquanto lá no início ele começa dizendo que nós devemos permanecer em Cristo para estarmos confiantes diante dele no dia da sua vinda, aqui, no final do seu argumento, João vai dizer que essa mesma confiança que nós teremos diante de Cristo, ela pode e deve estar presente na nossa vida, na nossa comunhão com o nosso Pai, todos os dias.
Assim como nós vimos algumas semanas atrás, que o nosso viver diário de obediência, de retidão para com Deus, nos dará confiança diante de Cristo no último dia, hoje nós veremos que o nosso amor sacrificial para com os nossos irmãos é o que nos dará confiança todos os dias diante de Deus, na nossa comunhão com Ele. No último domingo a gente viu que João fez um caminho um tanto quanto longo para chegar até o seu destino final. Ele queria chegar ao seu destino e falar sobre o amor, e para isso ele fez um caminho, um trajeto um tanto quanto longo e diferente. Hoje a gente vai ver que João vai ser um pouco mais direto, ele não vai fazer o trajeto mais longo, ele vai pegar um atalho e vai fazer um caminho um pouco mais curto, para falar sobre a nossa comunhão com o Pai. Então vamos ao versículo 19, olha o que João nos diz lá. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Então João diz que há algo que revela que nós somos da verdade e também algo que nos ajuda a tranquilizar o nosso coração. E o que seria isso? O que revela que nós somos da verdade? Obviamente João está se referindo àquilo que nós estudamos no domingo passado, sobre o nosso amor sacrificial por nossos irmãos. Esse amor por nossos irmãos é o que nos revela que nós pertencemos à verdade. É o que revela que nós temos dentro de nós o Espírito Santo da verdade. Quando nós amamos os nossos irmãos de forma sacrificial e prática, isso é uma demonstração viva de que nós pertencemos ao Senhor. Somos da verdade. Mas não apenas isso. João também nos diz que esse amor sacrificial é aquilo que nos ajudará a tranquilizar o nosso coração diante de Deus. E aqui eu preciso fazer um comentário, porque essa palavra tranquilizar talvez não seja a melhor tradução que nós encontramos aqui. Uma tradução mais fiel e mais correta dessa palavra talvez seja persuadir o nosso coração ou convencer o nosso coração. Então, quando nós lermos esse trecho, ao invés de lermos tranquilizar, leremos como persuadir ou convencer o nosso coração. Mas convencer do quê? E por que nós precisamos convencer o nosso coração? O que nos leva a ter que convencer, persuadir o nosso coração? A resposta está logo em seguida, no versículo 20. João diz assim: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então aqui João diz que o nosso coração pode nos acusar diante de Deus. Então aqui a gente encontra um grande problema, que é o que nos atrapalha em nossa comunhão com o Senhor, que é o quê? Um coração acusador. E aqui eu acredito que eu não esteja falando de algo que seja estranho a todos nós, mas algo que nós infelizmente temos familiaridade com isso. Você muito provavelmente já passou pela experiência desagradável de buscar ao Senhor, de buscar comunhão com o Senhor, seja na leitura da palavra, seja em oração, e nesse momento ter o seu coração te acusando de pecado. Em seu comentário sobre 1 João, eu trouxe aqui para os irmãos, Martin Lloyd-Jones ele vai falar uma coisa interessante sobre esse trechinho que João fala aqui. É um comentário muito bom, até recomendo aos irmãos que quiserem estudar 1 João. Olha o que Martin Lloyd-Jones vai dizer sobre essa acusação do coração. Ele diz o seguinte: é isto que acontece. Nós nos lembramos de certas coisas que fizemos e dissemos. Nós as tínhamos esquecido e nunca teríamos nos lembrado delas. Só que lá vem elas. A expressão de raiva, o pensamento indigno, o ato cruel, como se você estivesse ali sozinho com Deus, e essas coisas, as coisas que você não conseguiu fazer, os votos, as promessas quebradas e assim por diante, essas coisas voltam e nos condenam. Nós nos lembramos talvez da última vez que estivemos assim sozinhos diante de Deus, quando afirmamos solenemente o nosso amor e prometemos a Ele que iríamos sair para servi-lo, mas não o fizemos. Tornamo-nos conscientes de nossa total indignidade, do nosso fracasso, nossa pequenez e nossa maldade. Nosso coração, então, nos condena. Eu não sei quantas vezes isso aconteceu com você, ou se isso já aconteceu com você, mas eu já perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu comigo. Esse é um exemplo de como o nosso coração vem e nos acusa diante do Senhor quando buscamos comunhão com Ele. Mas isso não é tudo, e a gente vai ver que as coisas podem piorar um pouquinho.
Olha de novo no versículo 22 o que João vai dizer. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. E aqui numa leitura mais rápida e superficial, a gente pode entender o quê? Que João está nos confortando, que João está dizendo, meu irmão, fica tranquilo, seu coração te acusa, mas Deus é maior que o seu coração e Ele conhece todas as coisas. E Ele te conhece além disso. Só que se a gente parar para meditar um pouquinho nesse versículo, a gente vai ver que, na verdade, João está falando o completo oposto disso. João coloca da seguinte forma: você está ali, buscando o Senhor, buscando comunhão com Ele, e de repente o seu coração começa a te acusar. Então o que vem à sua mente? Quando o seu coração vai e lança sobre você os seus pecados, o que vem à sua mente? A santidade, a glória e a justiça de Deus. Você se lembra que Deus te conhece ainda mais que o seu próprio coração. Além dos pecados que o seu coração está ali jogando na sua cara, você se lembra que Deus te conhece ainda mais. Além do íntimo do seu ser, Ele te conhece. Ele vê aquilo que nós não vemos. Ele vê as falhas, os pecados que nós nem sabemos que existem dentro de nós. Ele vai bem além do profundo do nosso ser. Acontece conosco algo semelhante que aconteceu ao profeta Isaías. Vocês se lembram quando Isaías tem aquela visão da glória de Deus? Quando ele se vê diante do Senhor, quando ele vê os serafins ao redor de Deus, ele vê a santidade, a glória do Senhor. O que Isaías diz? Qual é a frase que ele proclama naquele momento? Ele diz o seguinte: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então algo semelhante acontece conosco quando o nosso coração nos acusa. Nós nos vemos ali com as nossas falhas, nossas imperfeições diante de Deus, que vê muito além do nosso ser, muito além do íntimo do nosso ser, e isso acaba nos condenando. Isso, meus irmãos, João vai dizer que é um impeditivo para que tenhamos comunhão com Deus, que é impossível desfrutar da comunhão com o Pai, enquanto nós temos esse peso sobre nós. Portanto, algo precisa ser feito. E o que nós faremos? Desistiremos? Vamos fechar a Bíblia e parar de ler? Vamos parar de orar? O que nós faremos nesse momento onde o nosso coração nos acusa? A resposta está lá no versículo 19 que nós já lemos. João vai dizer que nós precisamos persuadir o nosso coração, ou convencer o nosso coração. E como nós fazemos isso? Como convencemos o nosso coração? Tendo como base o nosso amor sacrificial por nossos irmãos. Quando nós estamos diante de Deus, e aí o nosso coração começa a nos acusar, nós devemos convencê-lo dizendo o seguinte, é só um exemplo. Sim, eu reconheço minhas falhas, reconheço meus fracassos, reconheço minha indignidade de estar aqui. Mas há algo que me lembra que eu tenho acesso ao Pai. E não é algo apenas sentimental ou intelectual, é algo real e prático, que é o nosso amor por nossos irmãos. Eu vejo que eu amo os meus irmãos, vejo que amo pessoas que são completamente diferentes de mim, pessoas que têm visões políticas, visões sociais completamente opostas às minhas, e mesmo assim eu amo essas pessoas. E o fato de que eu amo essas pessoas só pode revelar que eu sou filho de Deus, porque se eu não fosse por um novo nascimento e não fosse pelo Espírito do Senhor em mim, eu jamais amaria pessoas tão diferentes assim de mim. Portanto, esse amor por meus irmãos revela que, de fato, eu sou filho de Deus e eu tenho esse acesso ao Pai, mesmo em meio às minhas falhas claras e visíveis. Isso, meus irmãos, é um exemplo de como nós podemos convencer o nosso coração de que nós temos acesso ao Pai. E assim, superando essa barreira, nós podemos chegar, então, à doce comunhão com o nosso Deus. E isso vai nos levar direto aos versículos 21 e 22. Olha comigo o que João nos diz nesses dois versículos. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos,
porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Portanto, aqui João começa a falar da nossa relação com o Pai. E ele nos diz que essa relação deve ter como base a confiança. A mesma confiança que nós teremos diante de Cristo no último dia, também pode e deve estar presente no nosso relacionamento com o Pai no dia a dia. E para falar sobre esse relacionamento, João vai usar o exemplo da oração. Ele diz que nós devemos pedir e receber. Pedir e receber aqui, para João, é um exemplo da nossa comunhão com o Pai. Aqui, a gente não pode fazer aquela leitura superficial e rasa e achar que tudo que pedirmos o Senhor vai nos conceder. Não é isso que João está nos dizendo. Aqui ele nos diz que pedir e receber é um exemplo de como agora nós temos acesso ao Pai, como nós podemos chegar diante dele e colocar diante dele as nossas necessidades. É isso que João está nos dizendo. E para ilustrar isso um pouquinho melhor, eu separei um outro trecho das Escrituras, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, aqueles que quiserem abrir, Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 23, nós vamos ver um trecho que nos ajuda a compreender de uma forma mais exata aquilo que João está nos dizendo aqui. João 16, a partir do 23. Ele diz o seguinte: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade eu vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Também nos versículos 26 e 27, Jesus continua dizendo: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Portanto, o que Jesus nos diz aqui é que pedir e receber é um exemplo ou uma demonstração da nossa comunhão com o Pai. Nós não precisamos mais fazer como Adão e nos escondermos da presença de Deus. Muito pelo contrário, nós podemos fazer, como diz o autor de Hebreus, nos achegarmos confiantes ao trono da graça, para recebermos graça e encontrarmos misericórdia que nos ajude no momento oportuno. Portanto, nós devemos ter um relacionamento como de um filho que vai até o pai e sabe que pode ir confiante e tranquilo, pois o seu pai o ouvirá. Podemos chegar confiantes diante de Deus, sabendo que o próprio Pai nos ama e, de acordo com a sua vontade, nos considerar aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Mas isso não é tudo. Existe uma segunda parte. No próprio versículo 22, João vai nos dizer o seguinte: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Nós guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Embora muitas denominações e muitas correntes teológicas façam um esforço tremendo para separar comunhão de Deus com obediência a Deus, nós vemos pelas Escrituras que isso é impossível. Guardar os mandamentos do Senhor é tanto um fator necessário para permanecermos nele, quanto é um fruto que demonstra que nós de fato estamos permanecendo no Senhor. A obediência ao Pai, portanto, é um segundo fator necessário para que nós possamos ter plena comunhão com Ele. E aqui você pode pensar que talvez João esteja dando voltas, esteja andando em círculos, porque ele já falou sobre isso durante todo o capítulo 3. E se você pensar isso, talvez você não esteja muito errado, porque a forma como João escreve e dirige suas cartas é um pouquinho diferente da forma como Paulo, por exemplo, escreve suas cartas. João não segue numa forma linear com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. João não faz muito isso. A forma como João se expressa aqui, ela é mais parecida como uma retórica do mundo antigo, ao qual o autor vai ampliando cada vez mais um tema que ele já havia apresentado no início. E quando a gente olha para o início
desse capítulo 3 de João, e depois a gente olha para o fim do capítulo 3, nós vemos que João faz exatamente isso. No início do seu ensino, ele diz que nós devemos permanecer em Cristo, para que possamos estar confiantes diante dele no dia da sua volta. E aqui no final ele nos diz que a forma como nós permanecemos em Cristo é cumprindo os seus mandamentos. E quais são esses mandamentos? Quais são os mandamentos que nós devemos guardar? Nós vemos isso nos versículos 23 e 24. João nos diz o seguinte: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Portanto, o que revela que nós pertencemos, ou melhor, o que revela que nós permanecemos em Deus? Nossa obediência ao Pai e nosso amor para com os nossos irmãos. E o que isso produz em nós? Confiança para termos nossa comunhão diária com o Pai, e também confiança para o último dia onde estaremos face a face diante de Cristo. Para encerrarmos, eu gostaria de deixar para vocês apenas 2 considerações que podem servir como aplicações para a nossa vida. Nesse comentário sobre 1 João, Martin Lloyd-Jones vai mencionar um caso onde ele se encontra com um homem que vivia uma vida totalmente desregrada e imoral. E quando ele confronta esse homem responde da seguinte forma: ele diz que com lágrimas nos olhos, o homem olhou para ele e disse: eu confio na cruz de Cristo para me salvar. E o que Martin Lloyd-Jones vai dizer é que esse homem ele tinha apenas um assentimento intelectual de Cristo e da sua salvação. Mas aquilo não chegava à vida, à prática daquele homem. Ficava apenas no seu intelecto e no seu sentimento, mas não tocava a prática, a vida dele. Mas aqui nós vemos que João nos apresenta provas que vão muito além de um assentimento intelectual e emocional da salvação e do Evangelho. João nos dá provas visíveis e palpáveis das evidências dos filhos de Deus. Por isso eu te pergunto, o que a sua vida tem revelado sobre você, sobre sua origem e o seu destino? O que a forma como você vive, não apenas o seu discurso, não apenas aquilo que você fala, mas as suas atitudes, o que isso tem revelado sobre a sua origem e o seu destino? Segunda coisa, durante a nossa vida nós vamos nos deparar inúmeras vezes com pessoas que dizem pertencer à verdade, dizem pertencer a Deus. Você provavelmente conhece várias pessoas assim, que afirmam pertencer a Deus, pertencer à verdade, mas sua conduta não condiz com aquilo que ela está proclamando. Quando nós nos vemos nessa situação, o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude diante dessa situação? Nós deixaremos que essas pessoas caminhem cegamente rumo à perdição? Ou nós lhes mostraremos, através das Escrituras, a real condição da vida dela? Se nós escolhermos mostrar isso a elas, provavelmente isso nos terá algum custo. Talvez percamos amizades, oportunidades de crescimento profissional, pessoal, admiração de outros. Mas quando nós vemos pessoas caminhando cegamente, achando que estão na verdade, quando na verdade não estão na verdade, estão na direção oposta a isso, e nós não fazemos nada, isso mostra que nós de fato não estamos amando essas pessoas de forma sacrificial. Quando nós não somos capazes de sacrificar crescimento profissional, admiração dos outros, ou certos tipos de amizade, para alertar essas pessoas, isso mostra que não estamos amando essas pessoas de forma sacrificial e prática, como deveríamos amar. O que será que nós temos feito? Será que nós temos alertado aqueles que estão ao nosso redor? Nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos amigos mais próximos? Será que nós temos feito isso? Ou estamos apenas assistindo essas pessoas caminhando rumo ao lado contrário do céu?
Muitas vezes a palavra do Senhor, ela vai nos encurralar e vai nos obrigar a tomar alguma posição. E se você aqui nessa noite se encontra assim, encurralado pela palavra, se sentindo pressionado a tomar uma posição, o meu conselho para você é: tome uma posição. Ore ao Senhor, clame a Ele por sabedoria e por coragem, mas tome uma posição. Esse é o meu conselho para você nessa noite. Que a palavra do Senhor possa de fato penetrar em nosso coração e que Ele, através do seu Espírito, nos ajude a perseverar, a permanecer e a praticar tudo isso que temos aprendido até então. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Gratos a Ti, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de conhecer mais de Ti, de conhecer mais da Tua vontade, do Teu querer para nós, Pai. Confessamos a Ti que muitas vezes não temos vivido conforme a Tua vontade. Confessamos a Ti que muitas vezes não temos obedecido ao Senhor, nem amado os nossos irmãos de forma prática como deveríamos. Confessamos a Ti as nossas falhas, mas confiantes de que através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, temos acesso a Ti, Pai. Podemos nos colocar diante do Senhor neste momento e ter plena comunhão com o Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude. Que nós possamos sair daqui e não esquecer aquilo que ouvimos, mas durante a nossa semana sermos praticantes da Tua palavra. Pedimos a Tua ajuda porque muitas vezes isso é difícil de fazer. Muitas vezes nós apenas temos um assentimento intelectual da Tua palavra, mas não deixamos que isso chegue à prática da nossa vida. Pedimos a Ti graça, pedimos a Ti misericórdia e o auxílio do Teu Espírito, para que aquilo que estamos ouvindo e aprendendo se torne real na nossa vida. Assim nós oramos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.